Olá, galera do segundo ano, tudo bem? Sou o professor Clênio Lima. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da dilatometria. Na aula anterior, nós estudamos sobre a dilatação linear e nessa aula nós vamos estudar sobre a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Para quem pegou a aula anterior, quem fez as atividades, primeiramente parabéns, muito obrigado. E quero salientar que quem fez a atividade da aula anterior não vai sentir dificuldades nessas atividades, pois o cálculo é basicamente o mesmo, as fórmulas são muito parecidas, como a gente vai ver aqui a seguir. Tá? Rapidamente, vamos só relembrar aqui o conceito. A gente definiu que dilatação térmica, tá? Ela ocorre devido à variação de temperatura, obviamente, e quando os corpos são aquecidos, de modo geral, as dimensões aumentam. Quando os corpos são resfriados, as dimensões diminuem. Então, a temperatura aumenta, o tamanho do corpo aumenta, a temperatura diminui, o tamanho diminui. E a gente viu que são três variáveis principais, né? A variação de temperatura, o material que é feito o corpo, a gente viu que cada corpo tem um coeficiente de dilatação diferente, cada material tem um coeficiente de dilatação diferente, e o tamanho inicial do corpo. A gente viu que corpos maiores eles vão dilatar mais, e corpos menores eles vão dilatar menos, pela quantidade de átomos que ele tem, né? Bom, entrando na dilatação superficial. Quando a gente fala de superfície, a gente está falando da área das coisas. E a área, acho que tu lembras que é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Esse quadrado é porque a gente está trabalhando com duas dimensões, tá? Quando a gente fala de dilatação superficial, a gente está trabalhando com as dimensões do comprimento e da largura. Então, se eu tenho aqui uma chapa, um material, geralmente vai dizer assim, uma chapa de aço, né? Que ela é submetida a uma variação de temperatura, ela tem que ser o tamanho inicial. Se a temperatura aumenta, ela vai aumentar em duas dimensões. Ela aumenta no comprimento e ela aumenta na largura. Por isso é uma dilatação da superfície. A gente vê isso na forma prática do dia a dia com o azulejo, né? Se tu observar, o azulejo ele tem um espaçamento nele, onde fica uma massinha ali que é um rejunte flexível. Essa massa que eles colocam é justamente para quando ocorrerem as variações de temperatura, essa massa é flexível, ela vai permitir que quando o azulejo se expanda, essa massa não vai fazer com que ele solte do piso, né? Ele vai ter um espaço, um espaçamento ali para poder expandir ou para poder diminuir. Quem é aluno desde o ano passado já pode ter visto lá que teve algumas placas do próprio modelo que soltaram. Geralmente isso é devido a não respeitar o espaçamento para o tamanho do azulejo. Lembra que quanto maior, mais ele dilata? Então, às vezes a pessoa pega um azulejo muito grande e coloca ali um espaçamento pequeno. Aí quando a temperatura aumenta muito, a variação é razoavelmente grande, um azulejo ali começa a pressionar o outro e aí ele se descola do piso, né? Ele acaba se descolando do piso porque ele expandiu, ele aumentou e não tinha área suficiente para essa expansão, tá? Então, dilatação superficial, galera, quando a gente fala disso, a gente está falando de área. E área são duas dimensões. Então, falou em metro quadrado, falou em centímetro quadrado, falou a área de uma placa, a área de uma chapa. A gente está falando de dilatação superficial, tá? Falou em área, metro quadrado, a gente já faz paralelo com dilatação superficial. A forma de dilatação superficial, faça igual minha, dê uma pausa aí, tira um printzinho desse slide e anota essa fórmula. A fórmula é o seguinte, ΔS, que é a variação da superfície, né, ou a própria dilatação superficial, é igual a superfície inicial vezes um beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Eu creio que vocês lembram da aula anterior, né, a fórmula da dilatação linear era ΔL é igual a LI vezes beta vezes ΔT. No lugar do L entrou o S. No lugar de linha linear entrou o S, space área, né? Entrou o S aqui que corresponde à nossa área. Então o cálculo vai ser basicamente o mesmo. Ele vai pedir um ΔS, ele vai pedir uma dilatação, tu vai ter uma área inicial, tu vai ter um coeficiente de dilatação superficial, que é esse beta, e tu vai ter uma variação de temperatura. Geralmente o beta ele já vai vir ali na questão. Agora nota uma coisinha aqui, ó, nesse próximo slide, tá? Esse coeficiente beta, cara, ele é duas vezes aquele coeficiente de dilatação linear alfa. Pera aí, vamos pegar esse slide aqui com tranquilidade, tá? A letra grega beta representa o coeficiente de dilatação superficial que constitui uma placa ou uma chapa. E assume um valor específico para cada tipo de material. Isso a gente já sabe, né? Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. A unidade de medida é a mesma grau Celsius recíproco, ou seja, Celsius a menos 1. Importante
essa parte aqui que eu lhe falei, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do valor da dilatação linear. Então tem questões que vai dizer assim, a área de uma placa de metal, e aí ele vai dizer, e o coeficiente de dilatação linear do metal é, e dá um valor. Então quando ele fala assim, a área é essa, e ele dá um coeficiente de dilatação linear, tu tem que lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro. Então, ó, linear, uma dimensão, uma vez aquele coeficiente. Superfície, duas dimensões. Então, duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Anota isso aqui, ó. Anota esse B igual a 2 vezes alfa, tá? Deixa isso anotado, porque assim, tu vai lembrar que o beta é igual a 2 vezes alfa. Então, se tu quer achar a dilatação superficial e ele te dá um coeficiente de dilatação linear, tu vai pegar esse coeficiente de dilatação linear e vai multiplicar por 2. E aí ele vai ser o coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Tá? Tenha isso em mente, vai ser muito útil lá nos cálculos. Tá? E a outra dilatação que a gente falou, a volumétrica. Se a superficial é 2 dimensões, a volumétrica é em 3 dimensões. Comprimento, largura e profundidade. Tá? 3 dimensões, como o nosso mundo é. A maioria das coisas varia aqui, ó, nesse sentido. Eu gosto de dar o exemplo sempre de um navio petroleiro, mas eu vou fazer esse exemplo hoje com um tanque de gasolina. Não sei se vocês têm veículo, mas certamente o pai, o tio, o vizinho, o parente, o irmão tem algum veículo, carro, moto, vocês já andaram algumas vezes certamente. Vou falar de uma moto, que é o veículo que eu tenho. Se tu quiseres fazer um teste das dilatações, tá, volumétricas, tu pega uma moto e tu completa o tanque dela de manhã, quando tiver frio. Se tu botar pela tampa, quando chegar meio-dia a gasolina vai estar derramando, porque a gasolina é um líquido, tá? Que está ali dentro daquele recipiente, e essa gasolina ela vai dilatar mais do que o recipiente. Só que o recipiente, o tanque também dilata. Isso é muito visto, por exemplo, em navio petroleiro. Navio petroleiro ele carrega milhares de metros cúbicos, tá? É um volume gigantesco de petróleo. E aí quando eles fazem essas vendas de petróleo, essas grandes travessias, eles têm que calcular muito bem. Por exemplo, se tu enche o teu navio petroleiro lá na Rússia, cara, temperaturas muito baixas, e vai trazer esse petróleo para o Brasil, tu não pode botar o navio cheio até a boca, né, o tanque de petróleo. Porque quando chegar aqui na água do nosso Oceano Atlântico, ele vai aquecer e o petróleo vai transbordar. A mesma coisa aqui, se você vai vender 100 mil metros cúbicos lá para a Rússia de petróleo e vai extrair aqui no Brasil, para dar 100 mil metros cúbicos lá, tu tem que colocar um pouco mais aqui. Porque tu vai tirar aqui de uma água mais quente, quando chegar lá, o volume vai ter diminuído. Tá? Então assim, ó, dilatação superficial, 2 dimensões. Dilatação volumétrica, 3 dimensões. Tá? Fórmula. Segue o mesmo padrão. Faz igual o Calvin aqui, né? Anota ela. Fórmula. ΔV igual a V0 vezes gama. Essa letrinha aqui, esse Y aqui, tá? É uma letra grega, gama, vezes ΔT. V0, volume inicial, gama, coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT, variação de temperatura. Notem, ΔL, ΔS, ΔV. L0, S0, V0, tá? Então a fórmula ela segue basicamente o mesmo padrão, tanto para dilatação superficial quanto para dilatação volumétrica. Quando eu vou saber, professor, qual fórmula eu uso? A questão vai te dizer, cara. Se a questão disser, eu quero a dilatação superficial, tu vai usar dilatação superficial, ΔS, S0, beta, ΔT. Se a fórmula disser, se a questão disser dilatação volumétrica, tu vai usar ΔV, V0, gama, ΔT. É só ler o enunciado e aí aquela dica que eu digo sempre, toda questão. Lê o enunciado, descobriu que fórmula vai usar, copia logo a fórmula ali para tu pegar os dados, tá? É muito importante tu copiar as fórmulas. Dá um print nessa tela, copia isso aí no caderno bonitinho, vamos para a tela seguinte. O coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Tu lembra que o beta é 2 vezes o alfa. Alfa é uma dimensão, beta são 2. Se o gama são 3 dimensões, obviamente o gama vai ser 3 vezes o alfa, tá? Uma dimensão, alfa. 2 dimensões, 2 vezes o alfa. 3 dimensões, 3 vezes o alfa.
Então, se na questão te der com coeficiente de dilatação linear e ele pedir uma dilatação do volume, tu vai saber que o gama é igual a 3 vezes o alfa, ou o coeficiente de dilatação do volume é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Anota isso, tá? Então, assim, coisas importantes de tu anotar dessa aula. Anota a fórmula de dilatação superficial e lembra, falou placa, falou chapa, a gente está falando de dilatação superficial. E isso vai vir com área, metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Coeficiente 2 lá em cima, área, 2 dimensões. Anota a fórmula de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica vai vir metro cúbico, centímetro cúbico, vai vir um 3 lá em cima. Esse 3 significa 3 dimensões. O beta é 2 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. O coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do linear. Superfície, 2 dimensões, dobro. Volume, 3 dimensões, triplo, tá? Com isso, leu a questão, descobriu que fórmula vai usar, copia a fórmula bonitinho e embaixo aí é só a gente substituir os dados. Vou dar uma aulinha aqui respondendo exercícios, vou botar um de dilatação linear, um de dilatação volumétrica para vocês terem uma base, tá? E vamos enviar para vocês também a lista de atividades. Muito obrigado. Espero que dê para acompanhar. Estou à disposição no WhatsApp, estou à disposição no Insta, estou à disposição no Facebook, tá? Dúvidas, questionamentos, acompanhamento em um exercício, pode mandar para a gente que a gente tenta acompanhar da melhor forma possível. Muito obrigado, se cuidem.